o milagre que libertou meu filho da escravidão do espelho. Bruna olhava pela janela da cozinha enquanto o café esquentava no fogão, mas seus pensamentos estavam longe dali. O som do haltere caindo no chão do quarto de seu filho, Lucas, a fez estremecer. Mais uma vez. Era a terceira vez naquela manhã que ela ouvia o barulho, seguido do gemido de dor quando ele forçava o corpo além dos limites. A conta de luz do mês passado havia vindo com um valor absurdo. Lucas passava noites inteiras acordado, malhando em frente ao espelho do quarto, com as luzes todas acesas, como se o escuro pudesse roubar os músculos que ele tanto perseguia. Mais uma proteína em pó, mãe. Preciso. Não aguento perder massa. Ele dizia isso com os olhos fundos, as veias saltadas nos braços, a pele pálida como se a vida estivesse sendo sugada dele. Bruna já não reconhecia mais aquele menino que, aos 16 anos, sonhava em ser jogador de futebol. Agora, aos 22, Lucas era refém de uma imagem distorcida no espelho. A vigorexia ou desmorfia muscular havia roubado seu sorriso, seu apetite, sua paz. E aos poucos estava roubando a sanidade de Bruna também. Ela já havia tentado de tudo: médicos, nutricionistas, psicólogos. Lucas ia às consultas, mas voltava pior. As palavras dos profissionais pareciam não adentrar a prisão em que sua mente estava trancada. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava no ponto de ônibus, Bruna ouviu uma mulher ao lado falar com emoção. Na Igreja Universal minha filha foi liberta. Eles oram com unção, irmão. Não é brincadeira não. Bruna virou o rosto, disfarçando, mas as palavras ecoaram dentro dela. Libertação. Era isso que ela precisava. Não mais remédios, não mais dietas controladas, não mais conversas que não chegavam ao coração de Lucas. Ela precisava de algo sobrenatural. Naquela mesma noite, com as mãos trêmulas, Bruna entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O som dos louvores a atingiu como uma onda. Não era música, era clamor. Pessoas com as mãos levantadas, algumas chorando, outras gritando nomes de doenças que estavam sendo quebradas. No altar, um pastor com voz firme falava sobre correntes de oração que quebram cadeias. Bruna sentou-se no fundo, com medo de ser notada, mas também com uma esperança que ela não sentia há anos. Você é nova aqui, irmã? Uma senhora de cabelo grisalho e sorriso acolhedor sentou-se ao seu lado. Não tenha vergonha. Deus está te esperando. É meu filho, Bruna engoliu o choro. Ele está se destruindo. Não sei mais o que fazer. A senhora segurou sua mão com força. Aqui tem solução. Na fogueira santa de amanhã, você vai ver o poder de Deus. Bruna voltou no dia seguinte, dessa vez com Lucas. Não foi fácil convencê-lo. Ele reclamou, disse que era perda de tempo, que precisava malhar. Mas algo no tom de voz da mãe, uma mistura de desesperança e fé recém-nascida, o fez ceder. Quando entraram, a igreja estava lotada. No altar, o pastor falava sobre as amarras que o inimigo impõe, e como só a unção de Deus poderia quebrá-las. Hoje não sai ninguém daqui do mesmo jeito que entrou. O pastor ergueu a voz, e o coro de améns abalou as paredes. Lucas cruzou os braços, cético. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de libertação para a frente, Bruna o puxou pelo braço. Vem, meu filho. Por favor. Relutante, Lucas se levantou. No altar, o pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de autoflagelo. Eu determino que essa mente seja renovada pelo Espírito Santo. Saia, espírito de obsessão. Saia, em nome de Jesus. Lucas estremeceu. Bruna viu seus dedos se contraírem, os olhos se arregalarem. De repente ele caiu de joelhos, e um choro convulso saiu de seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. As pessoas ao redor começaram a clamar, glória a Deus. É libertação. O pastor continuou orando, impondo as mãos sobre a cabeça de Lucas, enquanto a corrente de oração se formava, dezenas de vozes unidas em um só clamor. Bruna chorava de mãos postas repetindo, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Os dias seguintes não foram fáceis. Lucas ainda olhava no espelho, mas agora com outros olhos. Ele começou a participar das campanhas de fé, levando sua oferta com lágrimas, agradecendo por cada pequena vitória. Bruna não entendia muito sobre dízimo e ofertas no início, mas quando viu seu filho dormindo uma noite inteira pela primeira vez em meses, ela entrou na corrente dos 777 com tudo que tinha, crendo que Deus honraria sua fé. Uma noite, durante a vigília da meia-noite, Lucas subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como a oração havia quebrado as correntes que o mantinham escravo da imagem no espelho. Eu via um monstro quando me olhava. Hoje vejo um filho de Deus. Ele olhou para Bruna, que chorava na primeira fileira.
Mãe, desculpa pelo que te fiz passar, mas Deus me libertou. A igreja explodiu em aplausos e glórias. O pastor abraçou Lucas, dizendo: isso aqui é obra do Espírito Santo. Não é teoria, é poder. Hoje, um ano depois, Lucas é outro homem. Ele ainda malha, mas com equilíbrio. Voltou a comer com a família, a rir, a viver. Bruna, que antes era uma mulher quebrada pela dor, agora é uma obreira na igreja, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos presos em vícios, doenças ou obsessões. A gente acha que tá tudo perdido, ela diz, segurando a Bíblia com carinho. Mas quando a gente entrega para Deus de verdade, Ele faz o impossível. Não é religião, não. É relacionamento. É fé que move montanhas. E toda vez que alguém pergunta como seu filho foi livre, Bruna responde com os olhos brilhando: foi na Igreja Universal. Lá, Deus não só ouve, Ele age. O testemunho de Lucas e Bruna se espalhou como fogo na palha. Quem antes os via como um caso perdido, agora os procurava para ouvir como Deus tinha mudado tudo. E foi assim que, numa tarde de sábado, uma mulher chamada Marlene chegou à igreja arrasada, com as mãos trêmulas e o rosto marcado pelo choro. Minha filha tá igual ao seu filho foi, ela disse a Bruna, quase sem voz. Só que pior, ela se jogou nas drogas, rouba em casa, já tentou se matar 2 vezes. Os médicos falam que é caso de internação forçada, mas eu não quero isso. Eu quero minha filha de volta. Bruna segurou as mãos de Marlene e olhou nos seus olhos cheios de desespero. Eu já estive no seu lugar. Já achei que não tinha mais jeito. Mas aqui a gente aprende uma coisa: com Deus não existe sem solução. Vem comigo. Levou Marlene até o altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Quando Marlene começou a contar sua história, as lágrimas caíram sem controle. A dor era tão grande que as palavras engasgavam. Mas o pastor, com firmeza, colocou a mão no ombro dela e disse: hoje essa história muda. Não é a sua filha que está presa nas drogas. É o demônio que está preso nela. Mas Jesus já venceu isso na cruz. Agora, é só a gente tomar posse da vitória. A igreja inteira se uniu em oração. Mulheres que já tinham passado pelo mesmo abraçavam Marlene, falando palavras de fé. Homens que antes eram escravos do álcool ou das ruas, agora intercediam com autoridade. E no meio daquele clamor, Marlene sentiu algo que não sentia há anos, uma paz que não vinha dela, mas de Deus. Senhor, eu entrego minha filha nas tuas mãos, ela chorou. Não quero mais ela na rua, não quero mais ela se destruindo. Eu quero ela aqui contigo. 3 dias depois, a filha de Marlene, a Juliana, apareceu em casa. Não foi por acaso. Ela sonhou com a mãe chorando no altar e acordou com um aperto no peito, como se algo a puxasse de volta. Quando entrou pela porta, Marlene quase desmaiou. Juliana estava suja, magra, com os olhos fundos, mas viva. E pela primeira vez em anos, ela olhou para a mãe e disse: me ajuda. Não foi fácil. As crises de abstinência vieram fortes, as noites de choro e os dias de desânimo também. Mas Marlene não desistiu. Toda semana, ela e Juliana iam à igreja. Toda semana, o pastor orava por elas. E aos poucos, Juliana foi sentindo aquele mesmo poder que tinha libertado Lucas, um amor que não julga, uma força que quebra cadeias. Hoje Juliana é batizada nas águas. Quando sai da piscina com o vestido branco colado no corpo, ela abraça a mãe e sussurra: valia a pena tudo que passei, se fosse para chegar aqui. E Marlene, que já não chora de dor, mas de gratidão, responde: não foi você que valeu a pena, minha filha. Foi o sangue de Jesus. Ele é quem nos tirou do lixo e nos fez sentar nos lugares celestiais. Agora são 3 histórias que se entrelaçam. Lucas, que virou um jovem obreiro, ajudando outros dependentes químicos. Bruna, que lidera o grupo de mães guerreiras. E Marlene, que não se cansa de contar como Deus resgatou sua filha das trevas. E toda vez que alguém novo chega à igreja com o coração partido, elas estão lá, prontas para dizer: a gente já esteve no fundo do poço, mas Deus desceu lá para nos buscar. E Ele faz o mesmo por você. Basta acreditar. Naquela mesma noite, enquanto o culto de gratidão ainda ecoava pelas paredes da igreja, um homem chamado Roberto entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo. Seu rosto estava marcado pelas noites em claro, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele tinha acabado de perder o emprego, a esposa o havia deixado levando os 2 filhos e a bebida, que antes era um alívio, agora era seu pior carrasco. Roberto não queria estar ali. Foi quase por acaso que entrou, ou talvez não. Enquanto caminhaste pelas ruas escuras, ouvindo vozes que só ele entendia, viu uma luz forte vindo da igreja. E então, como se algo puxasse, ele se viu parado no meio do salão, tremendo, com as mãos sujas de terra e o cheiro de álcool ainda impregnado nas roupas.
Foi então que Bruna o viu. Ela conhecia aquele olhar, o mesmo que já teve no espelho anos atrás. Sem dizer nada, ela se aproximou e segurou sua mão, ainda que ele tentasse se soltar. Você não precisa falar, sussurrou ela. Só precisa ouvir. E Roberto ouviu. Ouviu o testemunho de Marlene, que contou como sua filha foi arrancada das garras da morte. Ouviu Lucas, que falava com a voz firme de quem já esteve no abismo e voltou para puxar outros de lá. Ouviu as mães do grupo de Bruna, que oravam com lágrimas nos olhos, mas com uma fé que não se abalava. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma certeza que encheu seu peito como se alguém tivesse soprado vida nova dentro dele. Roberto caiu de joelhos, e as lágrimas que antes eram de desespero agora lavavam sua alma. Ele não sabia explicar, mas sabia que não estava mais sozinho. Deus me vê foi tudo o que conseguiu dizer, entre soluços. E a igreja inteira respondeu como um só coração. Ele sempre te viu. E nunca te deixou. Dias depois, Roberto voltava à igreja, dessa vez com o rosto lavado, as roupas limpas e um brilho nos olhos que não estava lá antes. Ele não bebia mais. Não porque fosse fácil, mas porque agora tinha um motivo para lutar. Começou a ajudar na cozinha da igreja, servindo café para os que chegavam quebrantados, assim como ele chegou. E toda vez que alguém novo aparecia com o mesmo vazio no olhar, ele se aproximava e dizia: Eu já estive onde você está, mas Deus não me deixou lá, e não vai deixar você também. Porque na CCB, não eram apenas histórias que se entrelaçavam. Eram vidas sendo reconstruídas, famílias sendo restauradas, sonhos que o mundo tinha enterrado mas que Deus ressuscitava. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada mão estendida, o milagre continuava. Não porque as pessoas eram perfeitas, mas porque o Deus que operava nelas era fiel. E isso ninguém podia negar. A notícia do que acontecerá com João se espalhou pela comunidade como um fogo suave, aquecendo corações que há muito estavam frios. Sua mãe, que há anos orava por ele entre lágrimas, agora o via de pé ao lado do pastor, testemunhando com voz firme como Deus o tirara do lixo da vida. As pessoas que antes o evitavam na rua agora o abraçavam, pedindo que orasse por elas também. E João orava. Não com palavras bonitas, mas com a mesma dor que conhecia bem, a mesma esperança que o salvara. Foi então que uma mulher chamada Marisa chegou à igreja. Vinha arrastando uma mala surrada e duas crianças pelo braço, os olhos inchados de chorar. O marido a expulsara de casa depois de anos de humilhação, e ela não tinha para onde ir. Quando entrou no salão, o cheiro de café quente e o som dos hinos a fizeram parar na porta, como se não merecesse aquele lugar. Mas João a viu. Reconheceu aquele olhar, o mesmo que ele tivera quando pensou que não havia mais saída. Ele se aproximou sem pressa, como quem sabe que o medo é um vidro fino, que quebrar com palavras apressadas. Você veio no lugar certo, disse baixinho. Aqui tem comida, tem um colchão limpo para você e as crianças dormirem, e tem gente que não vai te julgar. Marisa olhou para os próprios pés, envergonhada. As crianças, quietas, se encostaram nela como se fosse o último porto seguro. Eu não tenho nada para dar em troca, murmurou. João sorriu de um jeito que só quem já esteve no fundo do poço consegue sorrir. Ninguém aqui pede nada em troca. Só acreditam que Deus pode fazer o que os homens não podem. E foi assim que Marisa ficou. Primeiro, uma noite. Depois, uma semana. As irmãs da igreja arrumaram roupas para as crianças. O pastor conversou com ela sobre um trabalho na padaria da igreja, e aos poucos, aquele vazio que doía dentro dela começou a ser preenchido. Não de uma vez, não sem lutas, havia noites em que ela acordava suando, com medo de que tudo fosse um sonho e o marido aparecesse para arrastá-la de volta. Mas então ela lembrava das mãos que a receberam, das orações que a envolveram como um cobertor, e respirava fundo. Deus não a deixaria lá. Um domingo, durante o culto, Marisa subiu ao púlpito pela primeira vez. Tremia, mas seguiu em frente. Contou como chegará ali quebrada, como pensar em acabar com tudo, como as crianças perguntavam por que papai não as amava mais. E então falou do café quente que João lhe servirá, do colchão limpo, das irmãs que a abraçaram sem fazer perguntas. Quando terminou, não havia um olho seco na congregação. Eu não sei como agradecer, disse, enxugando as lágrimas. Só sei que se Deus pode mudar a minha história, Ele pode mudar a de vocês também. E o milagre, mais uma vez, se repetia. Não com trombetas nem holofotes, mas no silêncio de uma vida que renascia. Na CCB, as pessoas aprendiam que Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E assim, entre orações e trabalho, entre lágrimas e risos, o ciclo continuava. Quem era ajudado se tornava ajudador, quem era curado se tornava curandeiro das almas. Porque a igreja não era um prédio.
Era um hospital de campanha, onde as feridas da vida eram tratadas com amor e as cicatrizes se tornavam testemunhos. E o maior milagre de todos não era apenas que vidas mudavam, era que no meio da luta, as pessoas descobriam que nunca estavam sozinhas. Aquela noite, enquanto o irmão que havia sido libertado das drogas compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do salão, apertava as mãos trêmulas. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos fugindo de Deus. O coração pesava como chumbo. Havia perdido o filho mais novo em um acidente de carro 2 anos antes, e desde então, a dor a havia transformado em uma sombra do que fora um dia. As noites eram um pesadelo de culpa, se eu não tivesse deixado ele sair naquela hora, e os dias, uma rotina vazia de remédios e silêncio. Mas naquela reunião, algo diferente aconteceu. Não foram as palavras do irmão, nem mesmo a música que tocava baixo, mas uma paz que ela não conseguia explicar. Era como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e sussurrado: "Você não precisa carregar isso sozinha." E então, sem entender direito como, Marisa começou a chorar. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo novo, uma esperança tímida, como um broto rompendo o asfalto. Quando o apelo foi feito e as pessoas se levantaram para orar, ela permaneceu sentada e imóvel. A irmã, percebendo sua luta, ajoelhou-se ao seu lado e segurou sua mão. "Deixa, Mari. Só deixa." E foi então que Marisa sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era a dor sumindo, isso seria mentira, mas era como se a dor ganhasse um novo significado. Ela se levantou, trêmula, e caminhou até a frente, onde os irmãos a receberam sem julgamento, apenas com braços abertos e orações sinceras. Nos dias que seguiram, Marisa voltou. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque, pela primeira vez, ela não se sentia mais sozinha nela. Na CCB, aprendeu que a fé não era a ausência de lutas, mas a certeza de que no meio delas, havia uma mão que a sustentava. Começou a servir no departamento de crianças, e foi ali, entre risos e desenhos coloridos, que ela encontrou um pouco de cura. Não substituía seu filho, nada jamais substituiria, mas o vazio agora tinha companhia, a presença de Deus e a família que ela ganhou na igreja. 1 ano depois, Marisa estava de pé no mesmo salão, mas desta vez não nos fundos. Ela segurava o microfone, com a voz firme apesar das lágrimas. "Eu vim aqui quebrada, achando que Deus não poderia me entender. Mas Ele não só entendeu como me deu forças para seguir. Hoje eu sei, a dor não precisa ser o fim da história. Pode ser o começo de algo novo." E enquanto ela falava nos bancos, outra pessoa ouvia. Um homem com as costas curvadas pelo peso de dívidas e decepções. Ele havia entrado ali por acaso, só para escapar da chuva. Mas enquanto Marisa falava, ele sentiu algo estalar em seu peito, como uma porta que se abre depois de anos trancada. Se Deus fez isso por ela, pensou, talvez possa fazer por mim também. E assim como uma pedra jogada em um lago, o milagre se espalhava. Não de forma espalhafatosa, mas como um fogo que aquece aos poucos, derretendo o gelo da desilusão. Porque na CCB os milagres não eram só para alguns. Eram para quem tivesse coragem de acreditar que mesmo nas cinzas, Deus podia acender uma nova chama. E a chama, uma vez acesa, não se apagava. Ela se multiplicava. O milagre que não acabou. O homem de costas curvadas, seu nome era Antônio, saiu da igreja naquela noite com os olhos úmidos, mas o coração mais leve. Não havia visto relâmpagos nem ouvido vozes, mas algo dentro dele sabia. Aquela história de Marisa não era só dela. Era um convite. Naquela mesma semana procurou a líder do grupo de oração e com voz trêmula contou suas dívidas, sua vergonha, seu medo de não ter mais jeito. Se Deus ressuscitou esperanças na vida dela, talvez Ele possa me ensinar a viver de novo, confessou. 3 meses depois, Antônio voltava a CCB, mas desta vez não para escapar da chuva. Vinha para agradecer. Um emprego inesperado, uma negociação que parecia impossível resolvida, e o mais surpreendente, a reconciliação com a filha, de quem se afastara por orgulho. Não foi mágica, disse aos irmãos, foi confiança. Confiar que mesmo quando a gente não vê saída, Deus está preparando uma porta. Marisa, agora com os cabelos crescendo e a pele recuperada, abraçou Antônio no final do culto. Você viu? Deus não escolhe os perfeitos. Escolhe os que o deixam escrever a história, sussurrou. E ele entendeu, o milagre não era só a cura ou a dívida paga. Era a descoberta de que nas mãos de Deus, até as cinzas mais frias podiam se tornar terra fértil. A lição que ficou. Milagres não são sempre espetáculos. Às vezes, são sementes plantadas em silêncios, regadas por lágrimas e colhidas na paciência. A vida de Marisa e Antônio provou que Deus não muda as circunstâncias só para nos impressionar. Ele as transforma para nos ensinar.
Que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que mesmo no escuro, há uma luz que não se apaga. E essa luz? Ela não brilha para nós. Brilha em nós para que ao sairmos da igreja, levemos o fogo adiante. Porque milagres, afinal, não são para serem guardados. São para serem vividos. E depois, compartilhados.